Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui no nosso costumeiro chat. Agradeço a Débora, ao Celso, a Maria Aparecida, a Carolina que estão no ar e vou começar respondendo as perguntas que tenho aqui. Tenho várias perguntas. A Elda Benedictis nos diz: o que é necessário para tornar-se um psicanalista bem-sucedido na carreira? Olá, Elda. Existem várias questões aqui. O que é ser bem-sucedido? Pode ser os pacientes saírem satisfeitos com a psicoterapia que você aplica, pode ser você sair feliz por atender e pode ser uma questão monetária, o dinheiro que você vai ganhar. Bom, a meu ver, tudo é uma consequência. Então, o que é necessário para se tornar um bom psicanalista e bem-sucedido na carreira é fazer um bom curso, dedicar-se, estudar e ter certeza absoluta de ter se submetido a uma análise onde você tenha pelo menos interpretado qual é o seu complexo de Édipo. Isso é base para ser bom psicanalista. Né? E depois estagiar e atender o máximo de pessoas possíveis para você ter experiência prática. E seguir aquelas regras fundamentais do Freud. Amor à verdade. Eu acho que é uma das 5 regras que eu acho que é a mais interessante. Então, assim, muito amor pela verdade. Tá certo, Elda? É isso aí. Obrigada. Depois nós temos a Nádia, que nos pergunta: boa tarde, Fátima. Se uma criança for vitoriosa na fase do Édipo, seja porque o pai se afastou e deixou seu lugar por falta de conhecimento ou ciúme, essa criança poderá tornar-se um adulto ciumento? Nádia, essa criança vai tornar-se um adulto neurótico. Quais vão ser os sintomas dessa neurose? Nós não conseguimos fazer uma avaliação de um prognóstico. Certamente haverá uma neurose edípica. E nós sabemos que os ciúmes faz parte do Édipo, mas ele pode ter mais rivalidade do que ciúmes. Enfim, existem outros componentes na vida de uma criança, no seu dia a dia, que vão criar uma identidade neurótica para cada adulto, ok? Então, assim, no campo do poderá é possível? Sim. No campo do prognóstico, não sei. A Nádia também me pergunta: gostaria de entender melhor o princípio do além do prazer como exemplo, por favor. Não é princípio do além, é assim, é princípio do prazer e princípio da realidade. Freud nos diz que todos nós nascemos sobre a égide do princípio do prazer. O que vem a ser isso? Todas as pessoas procuram não ter dor, não ter desprazer. Inclusive, a forma, eu estou vendo ali a Anabela sentada, e ela está sentada de uma forma confortável. Então, inconscientemente, ela busca não ter dor na coluna sentada na cadeira. Isto é o princípio do prazer. No entanto, se ela não tiver uma cadeira e precisar ficar em pé, como ela já é um adulto responsável, ela entra no princípio da realidade. Ela suporta a falta de prazer. Freud diz que quando nós nascemos, nós somos 100% id, ou seja, somos 100% o momento do princípio do prazer. O princípio do prazer é a necessidade de estar feliz e não ter dores. Isso não é possível o tempo inteiro. É a grande busca. E aí precisamos entrar no princípio da realidade. Isso mais para frente você vai estar vendo no curso, viu, Nádia? Mas muito interessantes as suas perguntas. A Nádia continua nos perguntando: se na época do narcisismo o olhar do outro é que formaria o seu próprio olhar sobre se falta, insta-se a ferida narcísica? Não. Eu acho que você não formulou a pergunta corretamente, mas você está dizendo que através do olhar do outro eu me reconheço. Sim, é o espelho. Através do espelho eu me reconheço. Agora, a sua pergunta é a despeito do narcisismo primário ou secundário? Refaça a pergunta, Nádia, para que eu possa compreendê-la melhor, tá bem? E ela pergunta mais coisas. Se uma pessoa é fixada em pontos dolorosos de sua vida e relacionamentos, esquecendo os benefícios que surgiram dentro dos problemas, nossa, ela é fixada em alguma fase? Também não entendi a pergunta, mas eu vou dizer, as fixações, nós vamos ter fixações por desprazer
por situações que foram dolorosas e também pode haver uma fixação por muito prazer. Então eu me lembro de uma festa muito gostosa. Nos interessa na psicanálise a fixação pela dor, né? E como essa pessoa vai estar nos relacionamentos, também não há prognóstico. Gente, quando vocês fazem uma pergunta, é preciso ter objetividade. Apesar da psicanálise ser subjetiva, na teoria, a sua prática é extremamente objetiva. Então, é preciso ter perguntas com objetivação, né? Com um enunciado mais objetivo na formação sintática das frases. Aqui eu digo, alguém diz, Maria Aparecida, como está Maria Aparecida? Está com mais saúde? Espero que sim. A Cíntia, boa tarde, Fátima. Hoje estou somente de ouvinte, sem perguntas. Então, seja muito bem-vinda, Cíntia, apesar de não ter perguntas. Tá certo, gente? Muito bem, nós temos aqui o Alexandre. O Alexandre nos faz a seguinte pergunta. Posso usar outro cenário para a regressão, que não o cinema? Aí, eu te faço uma pergunta, Alexandre. Baseado em que teoria você está fazendo essa pergunta? Por que não o cinema? E qual imagem você usaria? Porque há um sentido no uso do cinema. Então, quando você pergunta isso, é preciso que você justifique por que é que você preferia trocar o cinema, o que é que não estaria bom no cinema e onde estaria a teoria de um outro local. Seria interessante você me esclarecer isso. O Roque pergunta, como é realizada a prova do curso de regressão? Na verdade é assim, são alternativas que você tem que responder. E eu já falei para a turma de regressão, eu sempre deixo aqui o meu WhatsApp, por quê? Porque vocês da regressão têm que ter uma aula prática, ok? Roque, então seria interessante que você falasse comigo para saber quais são os dias que tem aula, pois eu até publico isso. E a prova é da mesma maneira que o curso de psicanálise, né? Você tem lá ou a dissertação ou então por erro e acerto, tá bem? A Érica me pede para que eu fale sobre sincronicidade. Érica, sincronicidade é uma teoria que foi nos dada pelo Dr. Gustav Jung, né? Então, quando o Jung fala em sincronicidade, ele está falando que da mesma maneira que o Freud usou o determinismo psíquico, tudo tem uma causa, o Jung, ele alastra esse conhecimento para dizer que todos os fatos que ocorrem, não só na vida psíquica, como é o caso do Freud no determinismo psíquico, mas tudo que ocorre na vida, mesmo fora da nossa mente, no externo, tem uma causa e é sincrônico. Então, nada acontece por acaso. Você não perde o ônibus por acaso, você não trabalha naquele local por acaso, tudo tem um sentido. E não é um sentido místico e nem mágico, né? As coisas não acontecem porque alguém fez pirilim pim pim, então aquilo acontece. Há uma sincronicidade matemática na natureza. O Jung nada mais faz do que interpretar o que a ciência já nos explica com o livro O Poder dos Limites, que é um livro que nos explica que as medidas das folhas, das árvores, da natureza, ela é toda sincrônica, ela obedece a uma matriz matemática. Então a sincronicidade vai explicar por que eu estou naquele local onde as paredes caem, morre todo mundo, não morro eu. Não é porque eu fui escolhida por Deus, é porque há uma sincronicidade. O Jung, quando ele inclusive fala dessa sincronicidade, ele explica as sincronicidades dele. Ele fala que teve um sonho com peixes, naquele dia a filha dele traz um desenho com peixe, a esposa dele faz peixe no almoço. Então a pergunta fica assim, mas será que isso sempre esteve lá e o Jung está prestando atenção naquele momento porque aquilo é relevante naquele momento, ou aquilo está lá para que algo se torne relevante? Então, tudo isso é preciso que você estude profundamente na teoria do Jung, que é brilhante. O Humberto nos pergunta, uma aula prática impactante, gostei muito mesmo, foi relevante frisar que apenas a regressão não cura,
que ela é tão somente uma ferramenta no tratamento com a psicanálise. Exatamente, Humberto. Isso é fundamental. Eu estou aqui com o Pedro nos passa a Eva Newman, e ela gostaria de saber se na próxima quinta-feira haverá aula normal. Não, dia 15 não vai haver aula normal porque é feriado, é Corpus Christi. Então nós não teremos aula normal por causa do feriado. Teremos aula normal na próxima quinta-feira, feriado na sexta. Eu estarei aqui trabalhando, que é dia normal, nós não temos aula, mas quinta-feira é feriado. Tá certo, Eva Nilma? Falando aqui com Humberto, nessa aula o psicanalista sugestionou ao paciente que se ele se imaginasse num cinema, podia ser qualquer outro local, uma praia, um campo, um jardim. Como funciona esse método? Do mesmo jeito que eu expliquei para o Alexandre, você tem que justificar por que você quer outro local. Né? Por que não o cinema? Existe um motivo sim para ser o cinema, está explicado. Mas enfim, se ainda assim vocês dois não entenderem, Humberto e Alexandre, eu posso explicar aqui no próximo chat, ok? Eu tenho aqui a Nádia que diz assim, se alguém é fixada mais no desprazer do que no prazer, em determinada situação ou relacionamento, ela está fixada em uma determinada fase. Não é assim que funciona, Nádia. Não é porque alguém está fixado no desprazer e no prazer, você está sugestionando fase anal, mas é preciso formular de uma outra maneira. Você tem que explicar, porque é assim, Nádia, você está me dando uma situação hipotética, então você tem que contar uma história. A senhora X, ela tinha um comportamento que ela não gostava de gastar dinheiro e isso a tornava fixada em que idade? Porque não dá para você falar de relacionamentos do jeito que você está falando, Nádia. Você quer que eu fale da teoria com exemplos na teoria. E não adianta, os exemplos têm que ser exemplos práticos, né? De pessoas que você conheça, ok? Aí eu consigo te responder. Ainda o Humberto nos pergunta, e nós precisamos contar somente com a criatividade e sensibilidade no momento da aplicação? Claro que não, Humberto, tem que contar muito com conhecimento teórico e vir aqui pelo menos uma vez aprender a parte prática. Aqui na nossa sede, na Praça Heróis da FEB, número 142, eu vou até dar a data para você, que você poderá estar vindo no mês de julho, aqui na nossa sede, que será no dia 2 de julho, às 9 horas da manhã. Você até pode vir aqui para você ter uma aula prática de regressão. Os alunos de regressão podem vir e ter as aulas práticas, tá bom? Eu tenho o Rafael Felício, que diz o seguinte, adorando o curso. Uma dúvida, dado o histórico pelo paciente, a vitória da investigação será sempre no momento da catarse pelo paciente? Não. A catarse é um fato. O momento de vitória se dá na elaboração. E a elaboração, a catarse pode demorar 5 minutos, a elaboração demorará meses. Então, é o conjunto da catarse mais a elaboração. Certo, Rafael Felício? Me parece que você também é aluno de regressão, não entendi. A Paula Oliveira, qual é a diferença entre psicanálise integrativa e não integrativa? Interessante porque não existe não integrativa, viu, Paula? A diferença é que a psicanálise integrativa, a própria palavra diz, ela integra os autores que, é uma das questões, a psicanálise clássica ortodoxa dá unicamente como um autor Sigmund Freud. Quando muito pode dar Lacan e olhe lá. Mas a psicanálise clássica não acredita na psicanálise com outros autores. Como a psicanálise integrativa, no caso eu, que criei o conceito psicanálise integrativa, acredito que uma ciência, que pretende ser ciência, não pode estar formada apenas por um único homem, uma única teoria. Né? Nós não teríamos ciência se a gente tivesse parado no René Descartes. Então, a ciência só se faz na medida em que nós tivermos mais autores para compor esse conhecimento. Psicanálise é um corpo de conhecimento e não é uma seita do São Freud. Então, a psicanálise integrativa, ela integra autores como Jung e Reich, que são proscritos para a psicanálise ortodoxa. Eu já fui presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo e tenho 70 mil horas de atendimento, o que me dá um cabedal para te dizer que isso não é suficiente.
Então, a psicanálise integrativa é uma psicanálise para o século 21 e 22, é a psicanálise do futuro, e ocorre aqui no Brasil, ok? É um prazer tê-la como aluna, Paula Oliveira. A hora que puder, se quiser vir conversar comigo, será um prazer te explicar melhor, tá bom? A Nádia agradece a resposta. Olha, eu tenho uma pergunta aqui da Iraneide, mas eu não compreendi. Essa técnica é auto-aplicável? Irineide, qual técnica? Né? Eu preciso saber para te dizer se ela é auto-aplicável. Porque, por exemplo, se for auto-hipnose ou auto-regressão, sim, mas só depois que você estiver formada. Agora entraram uns textos aqui, desde já obrigada, Maria José Berti, desde já, obrigada pela atenção. Doutora Fátima Mora, tenho copiado a fala dos seus vídeos, pois acho bom tê-los escritos, pois são muito bem explicados. É bastante trabalhoso e vai bastante tempo. Há algum livro ou apostila pronta desses textos que a senhora lê e nos explica? Ah, sim, mas hoje não vai dar tempo. No vídeo 2 da 17ª semana do curso de psicanálise, de qual estou cursando, a senhora diz sobre regressão e limite para a criança. Poderia explicar essa repressão e limite? Diz sobre repressão, não é regressão. E limite... Não, é que assim, a criança que, na verdade é assim, Maria José, uma criança, se ela não for limitada na infância e não lhe for criado, se ela não for reprimida no seu id, nos seus desejos, se ela não vai ter capacidade de frustração e ela vai ter constantes angústias, ela vai ter muita dificuldade em relação à vida. Então o limite... segundo Lacan, quem dá é o pai. Só que nós vivemos numa sociedade que hoje quem dá o limite é o pai, a mãe, o irmão, o tio, a escola, a sociedade. A criança tem que ter normas e tem que ter limites para viver numa sociedade, ok? Gente, o Celso Borges nos pergunta, existe terapia psicanalítica para o autismo? Não, não existe. O autismo não pode ser trabalhado pela psicanálise, pelo menos pela psicanálise ortodoxa. Fale sobre o autismo na ótica da psicanálise. Olha, eu não só falo, como eu recomendo um filme chamado Enigma das Cartas, que é um filme verdadeiro e interessantíssimo. Nós estamos chegando no limite da hora do chat, mas Celso, assiste esse filme e como eu sei que eu vou te encontrar, porque você costuma vir aqui na SBPI presencial conversar comigo, eu vou falar contigo sobre isso pessoalmente. Foi um prazer estar com vocês nesse chat, lembrando então que quinta-feira é feriado de Corpus Christi, não haverá aula na SBPI, eu estarei aqui na sexta-feira, também não temos nada nem no sábado nem no domingo, mas é muito bom estar com vocês. Eu, como tutora do curso online, tenho respondido prontamente os e-mails de vocês e vou respondendo toda semana. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Até segunda-feira. Beijos, bye bye.